Bom, sou o Pedro e hoje eu vou falar sobre reforma agrária. Reforma agrária, ela é a reorganização da estrutura fundiária que no Brasil ela é muito desigual. Ou seja, há muita terra para pouca pessoa e pouca terra para muita pessoa. Então a reforma agrária ela tem o objetivo de promover a distribuição mais justa das terras através dessa redistribuição fundiária. No mundo, houveram vários processos de reforma agrárias. Inicialmente na França, com a Revolução Francesa, em 1789, que dividiu a terra da nobreza e da realeza entre os camponeses. Através desse momento, temos, então, atualmente, uma estrutura fundiária francesa com várias pequenas e médias propriedades, levando uma boa quantidade de produção de alimento para toda a população. Nos Estados Unidos, temos a Lei de Propriedade Rural, que é aquele ato chamado Homestead Act, de 1862. Ela foi implementada pelo Abraham Lincoln, que dava até 160 acres de terra, que seriam 65 hectares aproximadamente, para quem chegasse e cultivasse tal área por 5 anos. Isso provocou a marcha para o oeste e, como consequência, o massacre de populações nativas da região, pois eles estavam naquela região onde houve essa expansão. No Japão, a reforma agrária ela ocorreu após a Segunda Guerra Mundial e foi realizada pelos Estados Unidos, pois os Estados Unidos estava organizando, teoricamente, o Japão após a Grande Guerra. Os Estados Unidos ele joga bomba no Japão na Segunda Guerra Mundial e depois vai tentar organizar politicamente e economicamente esse território para ele não ir para o lado socialista, ali onde tinha a China e a União Soviética. Essa reforma agrária nipônica ela ocorreu através do parcelamento de grandes propriedades, passando de 30% para 70% de lavradores proprietários. Já no México, a reforma agrária ocorreu após a Revolução Mexicana, em 1910, com Zapata e Francisco Villa, que foi enganado por Madero junto nessa Revolução Mexicana e depois eles fazem, de fato, uma proposta de revolução agrária, de reforma agrária, através do Plano Ayala, que tinha o intuito de promover essa distribuição dos latifúndios, que eram basicamente de estadunidenses, de norte-americanos. Essa distribuição ela geraria dois tipos de propriedades: as haciendas, que seriam fazendas em espanhol, que seria de monocultivo, e os ejidos, que se escreve em português ejidos, né? Que o J a gente lê como som de R. Esses ejidos seriam pequenas propriedades agrícolas com modelo produtivo de base indígena, com uma relação mais próxima à natureza. Também podemos citar a Revolução Agrária na União Soviética, que ocorreu no primeiro plano quinquenal, de 1920 a 1931, através da coletivização da agricultura promovida por Stalin, através dos kolkhozes, que seriam, esses kolkhozes seriam cooperativas baseadas em pequenas e médias propriedades, e os sovkhozes, que seriam fazendas estatais baseadas em grandes propriedades. Ambas estavam na mão do Estado. Era o Estado que coordenava e que tinha a titulação da terra. Na China, a partir de 1950, logo depois da Revolução Chinesa, com Mao Tse-tung, houve a extinção das propriedades privadas e a criação de comunas populares para promover o aumento da produção de alimentos. Em Cuba, outro exemplo socialista, em 1959, houve dois momentos de reforma agrária. O primeiro em 1959, com a primeira lei de reforma agrária, e há uma diminuição de latifúndios nesse período, nessa ilha caribenha. Em 1961, através da segunda lei de reforma agrária, há a extinção do latifúndio. Daí acaba mesmo a grande propriedade. Sempre lembrando, com a terra sendo propriedade do Estado. Agora, falando da reforma agrária no Brasil, os principais autores dessa questão agrária no Brasil entendem que não houve uma política de reforma agrária no Brasil, apenas uma política de assentamentos rurais. Então, a construção de pequenos lotes para poucas pessoas. Há uma ideia que, na época do Fernando Henrique Cardoso, houve uma maior política de reforma agrária, porque houve mesmo a ocorrência de mais construções de assentamentos
do que no governo do Lula, do PT. Essa política de reforma agrária que foi proposta aí por Fernando Henrique, ele utilizou basicamente propriedades que a terra não tinha muito valor. Então, terras arenosas, terras que eram um pouco mais inférteis do que, um pouco não, bastante mais inférteis do que outras áreas. Assim, a reforma agrária no Brasil, ela vai buscar não uma ideia de socialismo ou comunismo, mas ela busca cumprir o artigo 186 da Constituição Federal de 1988, que ela prega o fim da terra devoluta. Então, nesse artigo 186, ele diz que a terra tanto rural quanto urbana, ela deve cumprir uma função social. Na questão urbana é outra questão, depois eu posso até comentar num próximo vídeo, mas na questão rural, essa função social seria dessa propriedade rural, ela atender de forma simultânea a alguns pontos, como aproveitamento adequado da produtividade dessa área, então ela tem que produzir alguma coisa, ela tem que utilizar de forma adequada os recursos naturais, preservando a área de preservação permanente, reserva legal, não utilizar transgênicos e agrotóxicos que não estão aprovados pela Anvisa, e também ela tem que atender a questão dos direitos trabalhistas, então não pode ter trabalho análogo à escravidão. Assim, então, se a propriedade rural não cumpre essa função social, o Estado, é papel do Estado pegar essa terra, pagar essa terra e destinar ela para a reforma agrária. Então ele vai dividir elas em lotes e daí vai distribuir a titulação dessas terras para as pessoas que querem trabalhar no campo e estão nessa lista de reforma agrária. Então, está dando a titulação de terra. Então, é importante dizer que o Estado ele não vai realizar a desapropriação de um sítio e de um rancho para uma reforma agrária. Não faz sentido o Estado pegar uma propriedade que cabe em 2 famílias no máximo para a reforma agrária. São grandes, extensas áreas que não produzem nada ou produzem de forma ilegal. Então, outra questão também importante de dizer é que a reforma agrária no Brasil, ela vai distribuir a titulação para várias pessoas e essa titulação, ela se relaciona à propriedade privada, né? Então, estamos falando de capitalismo. Ou seja, a reforma agrária no Brasil ou em países capitalistas é uma reforma agrária capitalista, não socialista. A reforma agrária socialista, que ocorreu na União Soviética, China e Cuba, o Estado detém essa titulação, tá? E também é bom ressaltar que a reforma agrária não é um MST. A reforma agrária é uma política, MST é um movimento social de trabalhadores rurais que buscam exigir ou forçar essa política de reforma agrária, que até então não vem ocorrendo, não vem sendo efetuada. E também é importante dizer que há uma nova discussão proporcionada também pelo João Pedro Stedley, que ele vai dizer que existe a necessidade de uma nova reforma agrária. Além de uma reorganização da estrutura fundiária, ela também precisa buscar promover políticas agrícolas como isenção de impostos, como faz com o agronegócio, dar subsídios para a agricultura familiar, como o PRONAF, Programa Nacional de Agricultura Familiar, políticas de acesso aos mercados regionais mais próximos da população e algumas outras políticas, como o PAA, que é a Política de Aquisição de Alimentos. Por exemplo, a merenda escolar, comida de hospital, teria 30% sendo destinado da agricultura familiar. E, para finalizar esse vídeo, para não me alongar tanto, por que é importante a reforma agrária? A reforma agrária ela é importante porque ela vai necessitar de maior quantidade de trabalhadores no campo. A agricultura familiar necessita de mais trabalhadores porque ela não é tão mecanizada e assim ela afasta uma grande quantidade de pessoas que estão na cidade para essa geração de emprego no campo.
E, além disso, ela produz mais comida para a população brasileira, já que os monocultivos, que são produzidos principalmente pelo agronegócio, eles são exportados, fazem parte, têm papel importante na, na porcentagem do PIB, do Produto Interno Bruto Nacional, porém não é um alimento que se torna comida para a população brasileira. Então, por isso que seria importante essa política de reforma agrária. Ok? Então é isso. Qualquer coisa, comentem aí e que eu vou respondendo vocês. Abraço, tchau, tchau.